Quem já encontrou Êxodo 14, versículo 5, diga amém. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que nos não sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Versículo 9, diz assim: e os egípcios perseguiram-nos todos, os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Vamos juntos, o 14. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Pois bem, meus amigos, olhem aqui. Eu avisei que ia falar sobre água boa, terra fértil, se Deus não mudasse a programação. Pois não é que Deus mudou? Eu fiquei numa dúvida tremenda, dizendo: o que falar para a igreja hoje, Senhor? É um grande dilema, o que o Senhor quer que seja dito? Pedi oração aos irmãos, agradeço os irmãos que estão em oração, e Deus nos deu essa palavra, baseada no Êxodo, baseada na saída do povo de Israel do Egito. A história é muito conhecida. A história, por demais, já foi até traduzida em filmes, em histórias, em livros, e você conhece bastante, de maneira que nós não vamos nos ater à explicação histórica, mas queremos extrair algumas informações importantíssimas. Eu vou começar dizendo algo aos irmãos. Hoje é terça-feira, e há milhares de templos abertos, igrejas reunidas, cultos sendo ministrados e a palavra de Deus sendo ministrada também. Preste atenção para isso. Todavia, eu não sei se você já se fez esta pergunta. Antes da pandemia, surgiam todos os dias mais de 100 denominações diferentes. Igrejas eram abertas, porque no Brasil há uma facilidade muito grande para se abrir igreja. Por exemplo, 2, 3 pessoas se reúnem, fazem um documento, registram e aí tem uma igreja. Por isso há tantas denominações. Igreja dos Santos dos Últimos Dias, Igreja Esconderijo do Altíssimo, Igreja da Cobra de Moisés que engoliu as outras cobras, igreja... E parece brincadeira, não é? Algumas parecem brincadeira, mas de fato elas existem e foram registradas. A pergunta que eu quero levar introdutoriamente à sua reflexão é a seguinte: se há tantas denominações, qual é a igreja verdadeira? Se há tantas denominações, há tantas portas abertas, qual é a igreja verdadeira? Há um corinho antigo, e nós cantávamos, dizendo: a igreja do Senhor, qual será? Se lembra desse corinho, pastor? Se lembra, irmã Cime? A igreja do Senhor, qual será? A igreja do Senhor, qual será? É aquela que em nome de Jesus cura os enfermos, expulsa os demônios. É aquela que converte o pecador. Esta sim é a igreja do Senhor. Pode-se passar o tempo que for, irmã Mirardi. Igreja será igreja à luz da verdade bíblica
se ela se submeter à instrução da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Como é que eu faço, pastor, para saber se uma igreja é verdadeira? De repente há alguém que está me acompanhando pela internet e tomou uma decisão dizendo: após a pandemia, eu quero procurar uma igreja séria para me congregar, para adorar a Deus, mas eu estou em dúvida. Já acionei no YouTube algumas igrejas, e há igrejas boas, igrejas maravilhosas. Esta noite, eu queria trazer-lhes uma palavra sobre marcas de uma igreja verdadeira. Nós não vamos esgotar o assunto, mas quero lhes falar sobre algo muito especial à luz do texto que acabamos de ler, a saída do povo de Israel do Egito. Será que nós estamos em uma igreja verdadeira? Será que a DIG é uma igreja que agrada o coração de Deus? Será que nós estamos fazendo aquilo que a Bíblia nos orienta e nos ensina? Repito, nós não vamos esgotar o assunto, mas eu gostaria de lançar luz sobre esta pergunta. Quais são essas marcas de uma igreja verdadeira? Olhem aqui, por favor. Quando esse povo sai do Egito com mão poderosa, nós podemos simbolicamente, diga comigo, simbolicamente, estabelecer uma comparação entre a nossa saída do mundo. Diga comigo, Egito, mundo. Egito, mundo. Diga-se comigo, Israel, sou eu. Diga, Canaã, o propósito de Deus para a minha vida. Algumas pessoas dizem, tem até uma canção, e não há nenhum pecado nisso, caminhando vou para Canaã. E se você encontrar no texto ou em algum livro essa comparação, não está de todo equivocada. Todavia, já falei aqui há 10 anos atrás, que você não pode dizer que Canaã é símbolo do céu na totalidade, porque Canaã tem gigantes, Canaã tem provas, Canaã tem lutas, e lá no céu não vai ter provas, não vai ter gigantes, não vai ter dor, não vai ter lágrimas, não vai ter aflições. Então o céu é diferente da Canaã. Então é mais acertado, de acordo com o escritor aos Hebreus, dizermos que o céu, ou seja, a Canaã que Deus nos chama, é um lugar espiritual que encontramos no nosso espírito e desfrutamos o céu aqui na terra. Ainda que tenhamos que lutar com os gigantes, ainda que tenhamos que lutar, orar, jejuar, mas já desfrutamos da Canaã celestial aqui na terra. Deixe-me ver, quantos aqui sentem a alegria do céu? Levante a mão e dê um glória para Jesus. Então, só repassando, você estava no mundo, você estava no Egito. Faraó é símbolo de Satanás. Ele estava, você sofrendo, era luta, era prova, debaixo do chicote de Faraó, trabalhando muitas vezes para ele. Mas Deus foi lá, com mão poderosa, usou a igreja e tirou você do mundo. E agora olha para você. Antes era bebedor de cachaça, mas agora é servo do Deus Altíssimo, respeitado onde chega. Irmãos, eu estava meditando sobre isto hoje. Que privilégio nós temos. Que privilégio nós temos, irmão Edésio, de pertencermos à igreja do Deus vivo. A igreja que foi comprada com o sangue de Jesus. A igreja que é este grupo seleto de homens e mulheres que tem um destino certo, o céu de glória. Estabelecida essa comparação, nos acompanhe. Sempre houve duas igrejas. Você sabia disso? Sempre. E aqui na terra, nós tivemos duas igrejas. Existe a igreja formal e a igreja informal. Existe a igreja organização e existe a igreja organismo.
Existe a igreja decadente e existe a igreja emergente. Existe a igreja morta e existe a igreja viva. A morta está do outro lado. Do lado de cá tem vida. Cadê a vida da igreja? Mas nós sabemos que não é assim. Pastor Eliseu acabou de dizer para mim, graças a Deus, a nossa igreja é uma igreja viva. O que é isto? Quem canta, canta com alegria. Ô glória, o ministério de louvor. Eu fico às vezes impressionado com o ânimo desse povo. Você diz, vamos cantar um corinho. Eles se levantam animados, alegria. Priscila já vem mistério. Que coisa linda. Os músicos vêm e tocam com vida. Quem prega, prega com vida. Quem adora, adora com vida. Quem dá glória com vida. Agora, lamentavelmente, pastor, nós sabemos que há igrejas que têm o nome de que vivem, mas estão mortas. E eu não estou aqui criticando, porque eu não sei se já perceberam, eu não gosto de criticar ninguém. Aprendi com o pastor Eliseu. Ele me ensinou isso. Ele disse, aquilo que você não pode fazer igual ou melhor, não é assim, pastor? Não critiques. Então, se você não pode fazer aquilo melhor, fique quieto. É bom, não é, Priscila, isso? Então, fica quietinho. Não critique. Por quê? Você não consegue fazer. Ah, irmão, se fosse eu... Ah, irmão, se fosse comigo o negócio era diferente. Todos nós temos essa impressão. Eu vou trazer uma mensagem aqui, se Deus me permitir, vida eu tiver, e oportunidade. Eu vou trazer uma mensagem, está no forno, está só aqui, trabalhando. Nós queremos ser deuses. O tema é esse. Você sabia que todo ser humano quer ser Deus? Só de abrir uma parênteses aqui. Todo ser humano quer ser Deus. Você já viu como cada um de nós quer um tronozinho para nós? Cada um de nós quer uma adoraçãozinha para nós. Já viram isso? Já perceberam? E tudo no outro é ruim, mas em mim é melhor. Eu não estou aqui dizendo que a nossa igreja é a melhor do mundo, mas estamos caminhando. Amém? Não estou dizendo isso, não quero criticar ninguém, mas eu queria que você entendesse uma coisa. Esta igreja tem pelo menos duas características marcantes. A primeira delas é uma igreja que caminha de joelhos. Segunda, é uma igreja preocupada com a palavra. Tem palavra segunda, tem palavra terça, tem palavra quarta, tem palavra sábado, tem palavra na oração, tem palavra no culto à noite, tem palavra em todos os momentos. Você vai a um círculo de oração, tem pregador para trazer a palavra. Tem palavra e tem oração. Mas deixe-me falar rapidamente de 3 dessas características, dessas marcas de uma igreja verdadeira. Versículo 11 de Êxodo 14, só quem está comigo diga amém. E disseram a Moisés, não havia, você pode ler comigo aquele lindo coral? Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto que nos tens tirado do Egito? Preste atenção. Primeira marca que eu quero destacar, e não estou esgotando o assunto, é que a igreja verdadeira é uma igreja que tem propósito. Alô? Escute isso. A igreja verdadeira, ela tem propósito. Olhem para esse povo. Eles estavam há quantos anos como escravos no Egito? 430 anos. Há controvérsias. Vamos colocar cerca de 400 anos. Escravizados. Aí Deus foi lá, presta atenção, usou Moisés, 10 pragas, fez um rebuliço santo, tirou o povo e disse, vem. E ele sai com todo o recurso. Olha que coisa linda. Estou marchando agora. De repente, na primeira dificuldade, eles se levantam para dizer, era melhor no Egito. Você que foi tirado do Egito,
Você que foi salvo por Jesus, será que no momento da luta, da prova, no deserto, você abre a boca para dizer, era melhor quando eu não era crente? Se você já fez isto, peça perdão a Deus, porque você não foi salvo apenas para comer carne, você não foi salvo apenas para comer arroz com feijão, você não foi salvo apenas para viver bem neste mundo, você foi salvo por Jesus, porque há um propósito estabelecido por Deus para a sua vida. Olha o que diz a palavra do Senhor. Israel, nos versículos, no capítulo 2, 23 a 25, de Êxodo, se você puder retroceder, é importante, mantenha a Bíblia aberta. Israel tinha uma promessa de Deus, diga comigo, promessa. Olha o que está escrito aqui, 2, 23 a 25. E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. E fizeram o quê? Fizeram o quê? Clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. 24. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto, ou da sua aliança, com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Olha aqui, por gentileza. O povo de Israel que está no Egito está sofrendo muito. E eles querem sair do Egito para parar de sofrer. Deus está olhando do céu e dizendo, tenho uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E no meu calendário chegou a hora de tirar o povo do Egito. Pastor Zé Cláudio, tem pessoas que dizem, eu vim para a igreja para parar de sofrer. Já viu isso? Pare de sofrer. Então, eu vou dizer uma coisa da igreja verdadeira. Geralmente, quando você vem para a igreja, a coisa aperta um pouco mais. Quem pode dar esse testemunho aqui? Você vem para a igreja e diz, pare de sofrer. Aí você olha para a Bíblia e Jesus está dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Mas ele diz, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Eu venho esta noite, na autoridade do nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, dizer para você, fazer parte da igreja do Deus vivo, não significa parar de sofrer. Fazer parte da igreja do Deus vivo, significa sofrer e ter Jesus como pastor, sofrer e ter Jesus como Senhor, sofrer, mas ter a companhia do Espírito Santo. Quem recebe esta palavra, levante a mão e dê um glória para Jesus. Estão pregando um evangelho aguado, pastor. Estão pregando um evangelho aguado. Eu não aguento isso. Aí as pessoas vão para a igreja e elas se decepcionam. Olha, irmãos, eu não quero ser profeta do caos, mas pelo que está escrito nesse livro e pelas perseguições que nós já começamos a sofrer por causa de uma oração nas redes sociais, eu não posso dizer para você que vem coisa boa por aí. Eu estou olhando e dizendo, eu creio que está chegando o momento.
são as dores de parto, são as aflições acerca das quais Jesus falou. Mas eu venho esta noite com a mensagem do Evangelho. O texto sagrado diz: quando vires estas coisas acontecendo, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Tem um céu para você, tem uma esperança para aqueles que pertencem à igreja do Deus vivo. O povo de Israel sai do Egito, é tirado do Egito. Mas, de repente, na primeira luta, na primeira prova, começa a murmurar, porque não sabia do propósito do Eterno. E eu quero abrir um parênteses aqui, mais um parênteses, para dizer para você. Tem pessoas que são salvas por causa de uma aliança que Deus fez com alguém antes. Vou explicar para você. Eu já disse aqui, mas eu amo falar. Amo falar sobre isso, especificamente. A minha mãe secou os olhos orando pelos filhos. Joelho de camelo. E ela disse, é jejum, oração pela salvação dos meus filhos. Um dia Deus disse para ela, vou salvar a todos, por amor de ti. Escute que eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. Eu sei quando o Espírito Santo, eu sei quando o Espírito Santo está falando com alguém, por causa do carinho e do amor. O Senhor disse à minha mãe, vou salvar a todos, mas depois da tua partida, porque são de dura cerviz, e tu não suportarias. Olha que promessa. Minha mãe partiu. Começou a massa para lá, massa para cá. E é câncer, e é isso, e é aquilo. E eu estou de cá só assistindo. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Porque tem gente que gosta de sofrer, você já viu? Deus está dizendo, ó, você é meu, você é minha. Não tem outro caminho. Você vai lutar comigo? Vai brigar comigo? O Eterno, o Todo-Poderoso? Você quer comprar briga comigo? Quer arrumar confusão comigo? Eu tenho uma aliança. E quando Deus faz aliança com alguém, pode passar o tempo que for, Ele vai cumprir a promessa dEle. Talvez você não saiba, mas você pode ser resultado da oração de pessoas que vieram antes de você e que choraram dia e noite pela sua salvação. E qual é a palavra, pastor? É para você, mãe, que está chorando pelos teus filhos. Deus está dizendo para você especificamente, estou vendo as tuas lágrimas. E o teu clamor está diante de mim, e vou salvar, para que o meu nome seja adorado. Pegue essa palavra e adora este Deus Todo-Poderoso. A primeira coisa é que estas pessoas que saíram do Egito não sabiam do propósito de Deus. Elas achavam que tinham sido tiradas só para parar de sofrer. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A palavra de Deus é poderosa. Dentro disso que estou lhes falando, quando Deus alcança uma pessoa, não há quem possa impedir o agir de Deus. Operando eu, quem impedirá, diz o Senhor. Oh, maravilha do céu! Atos 9, 15 e 16, diz assim, disse-lhe, porém, o Senhor, vai
vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Vaso o quê? Escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Agora vem o 16, para você dar um glória bem bonito. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Gente, olha que coisa forte aqui. Primeiro, ele é escolhido pelo Senhor. E alguém diz, mas ele não. Como pode? Esse homem, ele persegue os cristãos. Aí Deus diz, vai, porque eu o escolhi. Ele tem uma missão a cumprir. Ele tem um propósito. Eu estou escolhendo e separando para algo especial. E tem mais. Vou mostrar o quanto ele há de sofrer por amor ao meu nome. Gente, olha que coisa tremenda. Pastor, não estou entendendo. Onde é que eu entro aí? Quem é que foi tirado do Egito? Então eu estou falando com você. A palavra está falando com você. Você não foi tirado do Egito apenas para tomar água de coco. Você foi chamado, tirado do Egito, porque Deus tem um propósito na tua vida. Mas pastor eu não quero ser. Pastor eu não quero ser. Não estou falando disso. Eu estou falando de 1 Pedro 2:9. Quem é a igreja que diga amém? Amém? Olha o que ele diz sobre a igreja. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Me permita dizer, gente bonita, gente maravilhosa, gente especial, gente chique, igual a Mana Paula aqui. Olha que bênção. Aí ele diz assim, mas tem uma coisa, não está na Bíblia, tem uma coisa. Vocês são tudo isso. Chamado, sacerdócio real, povo adquirido, tudo isso para um propósito. Me pergunte qual, pastor? Está aí no texto. 1 Pedro 2:9. Para que, leia comigo, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma igreja que não evangeliza não pode ser igreja verdadeira. Sabe qual é o maior engano que alguém pode cometer com relação ao evangelho? É dizer o seguinte, eu fui chamado pelo Senhor, mas o meu chamado não é para evangelizar. Eu admiro quem evangeliza, mas o meu chamado não é. Então eu vou dizer isso para você hoje, esquece isso. Se você é discípulo de Jesus, você foi chamado para evangelizar. Irmão Marivaldo, vem aqui, irmão Marivaldo, por favor, bom baiano. Eu gosto do Marivaldo, irmãos. O Marivaldo aprendeu a ler os meus olhos. Eu olho para ele assim, ele já sabe o que é. Marivaldo, fica aqui na minha frente, por favor. Algumas pessoas, deixa a câmera aberta, filho. Algumas pessoas dizem assim para o povo de casa assistir. Abre a câmera, filho. Pode abrir? Senão o povo de casa não assiste. Deu problema. Aqui. Fica de costas para mim, Marivaldo. Olha só, para você ter uma ideia. Discípulo, vamos imaginar que o Marivaldo seja o Senhor Jesus, representando o Senhor Jesus. Se eu sou discípulo dele, anda, Marivaldo. É assim. Você anda nas pisadas do Senhor Jesus. Eu sou discípulo de Jesus, mas eu sou um discípulo diferente. Então não é de Jesus. Quem é de Jesus tem o jeito de Jesus, tem os gostos de Jesus, gosta de gente como Jesus, evangeliza como Jesus, ajuda pessoas como Jesus. Obrigado, Mari.
Foi top. Tem coisas que são tão simples, mas isso foi sendo criado no nosso meio. Não, o meu chamado, diga se não é isso que acontece. O meu chamado é só para cantar. O meu chamado é só para orar. Uma grande coisa. Pastor, mas eu não tenho a capacidade de fazer evangelismo pessoal. Não estou falando disso. Você quer ver coisas que você pode fazer? Se você tem no coração o sentimento de Jesus, você diz, Senhor, não me bota para fazer evangelismo pessoal, porque eu morro de vergonha de abordar uma pessoa na rua que eu não conheço. Mas tem uma coisa que você pode fazer. Na hora que vem à frente alguém para entregar a vida para Jesus, você já cola do lado da pessoa. Meu nome é Raimundo. Eu queria que você soubesse que a partir desse momento eu estou orando por você. Está aqui o meu WhatsApp. Será que alguém... É difícil isso, minha gente? É difícil isso? É complicado isso? Não. E quando você ora pela salvação de vidas. Porque nós oramos por aquilo que é importante. Qual é o seu propósito, igreja? Qual é o seu propósito? Ganhar almas para Jesus. Edificar vidas. Exaltar o nome do Senhor sobre a terra. Mas a principal coisa são vidas. Será que você pode abrir essa boca santa e abençoada e dizer, Senhor Jesus, ajuda-me a amar as vidas como o Senhor as amou. Mais uma vez, Senhor Jesus, ajuda-me a amar as vidas como o Senhor as amou. Isso você ora pedindo, porque você entende que é algo importante. Qual o seu propósito? Eu vou falar isso, pastores, eu vou falar isso, que foi demais. Eu estava em São Paulo com o bispo Elias Francis. Quem lembra do bispo Elias Francis? Aí estamos dentro do carro, pastor Wilson, ali e tal, São Paulo, aquela montoeira de carro. Aí, de repente, ele disse assim, espera só. Lembra daquela época do Nextel? Lembra do Nextel? Aí ele falou assim, pastor, espera só, fique em silêncio que eu vou mostrar uma coisa. Aí ele bipou para um pastor, amigo. Aí ele atendeu, tudo bom, pastor, tudo, como é que vai e tal. E aí, como é que está o ministério? Está bem ungido, está a unção? Ele disse, Eu disse, olha, eu não estou rodando tanto, mas o meu irmão, ele está numa unção plena. Mas, olha, ele está rodando com a perfeição. Eu vou mandar um vídeo depois para você. Eu achei que aquilo fazia parte de uma brincadeira que eles tinham combinado. E quando ele desligou o telefone, eu disse, isso é brincadeira? Ele falou, não, isso aqui é um pastor da igreja tal, que o nível de unção é de acordo com a capacidade de rodar. Você está com a boca aberta igual eu estou? Eu sei que você pode passar a me odiar, mas eu preciso, pastor Eliseu, dizer essa palavra com todo respeito ao senhor. Se você é a igreja para rodar, você não está no propósito de Jesus. Eu não leio uma linha, pastor Ricardo, sobre Jesus rodando igual peão. Mas eu leio na Bíblia, em muitas páginas, Jesus curando pessoas, estendendo a mão, sarando as feridas, abençoando, orando. O nosso assunto, igreja do Deus vivo, é fazer a obra de Deus. Aí você diz, pastor, e é pecado rodar? Não é pecado, eu dei até uma receita para as irmãs. Principalmente, graças a Deus, não são muitos os irmãos que rodam. Mas eu disse, irmãs, olha só, não tem nenhum problema. Você fecha a porta do quarto em casa antes de vir para a igreja e tira um período para rodar. Roda dentro de casa, roda no quarto, roda, e depois vem para a igreja. Porque tem uma coisa que eu quero perguntar. Por que a pessoa só gosta de rodar no meio? Será que não é por alguma necessidade interior que a pessoa tem? Será que não é porque ela quer de alguma maneira aparecer? E como não tem outro meio,
ela decide rodar. Eu já falei isso com uma pessoa que roda muito, e ela disse, vou orar pelo senhor e Deus vai te pegar, e tu vai rodar muito. O senhor já pensou, pastor Eliseu, eu aqui rodando, pastor? Vai ficar uma gracinha o pastor Eliseu lá. Vai ficar uma gracinha. Meus amigos, deixa eu falar uma coisa. Não há nenhum pecado nisso. Agora, só não venha me dizer que isso é ministério. Ministério do roda-roda. Não tem ministério do roda-roda na Bíblia. Eu sei que você pode me odiar, vai me botar na boca do sapo, vai orar, vai jejuar contra mim. Mas eu preciso dizer isso para você segundo a palavra de Deus. Deus não te chamou para ficar igual peão rodando. Deus te chamou para ganhar vidas para Ele, para edificar pessoas, para salvar vidas. É isso que Deus quer de nós. Aconselhar, orientar, edificar. Você fala, pastor, o senhor nunca viu uma movimentação, entenda bem o que eu vou lhe dizer. Não diga que é o Espírito Santo que roda em você. Isso beira a blasfêmia. Quem roda é você quando sente a alegria do Espírito. Eu disse aqui, você já me viu chorando? Quando sinto a alegria do Espírito, eu choro. É uma manifestação. Agora, não venha me dizer que é o Espírito que roda em você. Não, não é. O Espírito de Deus não faz isto. O Espírito de Deus está sujeito ao profeta. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Preste atenção no que eu estou dizendo, guarde isso. Procure saber se você não quer rodar por isso. Agora, vem a parte principal. Não devemos rodar porque o senhor não gosta, pastor? Não. Isso foi decidido em reunião ministerial. Não foi isso, pastor Wilson? Não foi isso, pastor Dorival? Isso foi decidido numa reunião. Nós nos reunimos, o conselho pastoral. Não pense que isso é uma vontade minha. Ah, o pastor Marcos não quer. Não. Uma irmã santa de Deus orou. Escute, se você não ouviu nada hoje, ouça isso. Pelo amor de Deus. Uma irmã orou. Conseguiu trazer a vizinha. Por causa do esposo, penso eu, ela a trouxe durante a oração. Não vou dizer o lugar para não expor ninguém. E aquela irmã chegou com aquela visitante, e daí a pouco começou aquela sessão. Roda. E aí a mão, o negócio lá. Aí a vizinha disse, ué, eu não sabia que aqui tinha isso também, não. Lá no meu centro tem o mesmo. Irmãos, isso é para a gente chorar. Nós não podemos trazer pessoas para a igreja, para elas olharem aqui o que acompanham no centro. Centro é centro, igreja é igreja, palco é palco, púlpito é púlpito. Eu estou falando para o bem de vocês. Eu estou falando para que Deus traga plenitude sobre as nossas vidas. O que Deus tem para fazer neste lugar é algo grande, é algo extraordinário, é algo tremendo, mas nós precisamos nos ajustar ao propósito de Deus, aquilo que a Bíblia ensina. Quando as pessoas chegam numa igreja, elas precisam ver decência e ordem. Olha como foi lindo o sexteto tocando, o coral cantando, a igreja glorificando. Agora imagine se de repente começam as piruetas aqui. Eu vou até parar por aqui, senão eu vou... Saibam que, irmãos, eu falo isso, é por zelo à obra de Deus. Nós não podemos ser escândalo para o mundo. Ah, pastor, então tem uma igreja. Irmãos, eu comecei dizendo que há milhares de igrejas. E atenção, ouça isto. Não tenho problema algum, falo com a autoridade que o pastor Eliseu me concede, não tenho problema algum com a abertura de trabalho. Quando abriram uma igreja aqui, que eu não vou dizer o nome, disseram, a ADIG vai acabar. Cresceu mais um pouco.
Abriram uma outra e aí disseram, vai acabar a DIG. Aí cresceu mais um pouco. Aí abriram uma outra. Aí abrimos mais 2 congregações. Pode abrir a quantidade de igreja que for. Se Deus é conosco, nada e ninguém vai nos deter. Não fique com medo, não. Não fique temeroso. Enquanto este altar estiver debaixo da unção, da reverência, da obediência e da graça de Deus, Deus vai atrair homens e mulheres de todos os lugares, salvando, libertando, transformando, edificando, para levá-los para o céu. Então, como dizia um saudoso pastor, acabemos com isso, em nome de Jesus. Pastor, eu quero fazer na minha casa. Na sua casa, faça à vontade. Faça à vontade. Se não é para aparecer, faça em casa. Agora aqui é para evangelizar, aqui é para orar, aqui é para pregar, aqui é para ungir, aqui é para aconselhar. Será que a igreja está comigo? Se está, dê um glória a Jesus. Eu acho que está, né, pastor? Eu acho que a igreja entende o que eu estou falando. Nada contra ninguém. Eu te amo do fundo do meu coração. Mas eu preciso, como servo de Deus, te orientar segundo a palavra do Senhor. Quem pode dar um amém depois disso tudo? Amém. Uma igreja, para a gente fechar, ela tem propósito. Segunda coisa, ela tem princípios. Princípios, diga comigo, princípios. Volte para Êxodo 14 e 12. Não é esta palavra que te temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios. Vamos juntos, igreja. Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Sabe o que ele está dizendo aqui? É como se um crente dissesse, era melhor servir a Satanás do que servir a Deus. É isso que eles estão dizendo aqui. Porque Deus não havia tirado eles do Egito, não havia resgatado com mão forte, mas agora eles dizem, de forma clara e direta, melhor seria morrer no deserto. Olha o que diz mais aqui. Enquanto você encontra aí Lucas 9, 23, a geração que estamos vivendo, é uma geração que se adaptou, que criou um jeito de ser igreja. E nós precisamos estar preparados para o que está chegando, para o que vem aí. Escute, igreja, nós estamos sendo preparados pela palavra do Senhor. Olha o que diz o Evangelho de Lucas 9, 23. Jesus falando, se alguém quer vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e faça o que mais? E siga-me. Abra a sua Bíblia ainda em Atos 21, versículo 11. Atos 21, versículo 11. Observe que o apóstolo Paulo, depois de passar por aquele momento extraordinário, de uma experiência tremenda com o Senhor, agora ele já está exercendo o seu ministério. Atos capítulo 21, a partir do versículo 11. Olha o que diz aí. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo. Quem foi que tomou a cinta de Paulo? Ágabo. Diga comigo, Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse, isto o Espírito Santo diz, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram naquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Agora o 13, venha comigo. Mas Paulo respondeu, que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Vamos ilustrar isso? Paulo, não vá, Paulo. Olha a profecia, você vai morrer, Paulo. Ele diz, eu estou pronto, não apenas a sofrer,
mas até a morrer, por amor a Jesus, me permita, por amor ao Evangelho. Igreja, a pergunta que lhes faço esta noite é a seguinte: será que o Evangelho que nós abraçamos, será que a fé que abraçamos é uma fé que resiste o confronto direto? Se não negar Jesus, vai preso. Se não negar Jesus, vai acontecer assim, assim, assim. Se não negar Jesus, perde o emprego. Que esta noite o Espírito Santo traga sobre nós o espírito de poder, o espírito de ousadia, que esta noite o Espírito nos encha e possamos dizer: nós estamos dispostos a qualquer coisa por causa do amor a Jesus Cristo. Será que você pode dizer: não negaremos a Jesus? O apóstolo Paulo diz em Filipenses 3, 13 e 14, uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Para a gente fechar, eu já comecei a correr aqui. A última coisa, uma igreja que é verdadeira, ela tem poder. Diga comigo, uma igreja verdadeira tem propósito. Pode ser mais forte, tem propósito. Segunda coisa, tem princípios. E terceiro lugar, tem poder. Nada substitui o poder de Deus nas nossas vidas. A unção de Deus nas nossas vidas. Se você canta, cante com unção. Se você prega, pregue com unção. Se você evangeliza, evangelize com unção. Como é que eu faço, pastor? O Senhor Jesus já estabeleceu. Ele diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda força do mal. Igreja, Deus já nos deu poder para lutar e vencer, para pisar as hostes da maldade. E não podemos retroceder. Olha o que diz o texto sagrado no versículo 10 de Êxodo 14. E eu estou correndo e já vamos terminar. Olha o que diz aí o 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Diga, temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Meus amigos, nós não podemos ser tomados pelo pavor, pelo medo que assola o mundo nos nossos dias. A mídia televisiva, a mídia escrita, as pessoas estão assustadas. Mas eu quero nesta noite dizer a você, se nós somos a igreja verdadeira, e o somos em nome de Jesus, nós temos de Deus este poder e esta autoridade. Lá está vendo Faraó com seu exército. Nós não vamos retroceder um só passo. Nós não vamos retroceder nem 1 milímetro. Nós vamos avançar, porque conosco está o Deus eterno. O Senhor peleja por nós. O Senhor peleja por você. O Senhor peleja pela sua casa e pela sua família. O inimigo que vinha, ele era furioso. A fúria de Faraó explica. Ele havia perdido todos os seus escravos, praticamente. Esse inimigo, ele é poderoso. Ele vinha com uma força brutal, imbatível. 600 carros escolhidos, ou seja, todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores carros, vêm atrás de Israel. Inimigo amedrontador, tanto que conseguiu dividir o entusiasmo e rachar a confiança do povo. Escute, o povo está olhando para trás, está vendo que vem Faraó com o seu exército, e eles já começam a tremer. Escute, você é daquele tipo que treme ao menor rumor da luta, da prova? Eu tenho uma mensagem para você esta noite. Aproxima-te do Deus eterno, começa a orar mais, começa a ler mais a Bíblia,
Ah, pastor, mas, meu Deus, é um problema muito grande, é uma luta, é uma prova. Você está olhando para o problema. Olha para o Deus eterno, o Deus de Abraão, Isaque e Israel. Nós temos os nossos inimigos hoje. Temos o diabo, nós temos a carne, nós temos o mundo. São inimigos terríveis que lutam contra nós todos os dias. Mas eu tenho uma notícia boa. Palavra. Para o diabo, 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Mas o que eu faço? Vou resisti-lo firme na fé. E ele vai ter que bater em retirada. Não é você que vai fugir. Não é você que vai correr, não, senhor. Lá naquela empresa, não é você que vai sair. Quem vai sair são os demônios. Porque Deus é contigo e peleja por você. A carne está presente conosco todos os dias. E ela deve ser subjugada. Como, pastor? Palavra, oração. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. O mundo que luta, o sistema mundano, satânico, que está aí à nossa volta. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos do capítulo 12, ele diz: não vos conformeis com este mundo. Mas o quê? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero desafiá-lo esta noite a dizer para o Senhor: Senhor, eu estou saindo daqui determinado a usar aquilo que me foi conferido como igreja. Eu vou chegar em casa e vou pisar no batente de casa e vou pisar diferente. Eu vou chegar com a autoridade do céu dizendo: em todas as coisas eu sou mais do que vencedor por Jesus Cristo que me amou. Fica em pé para a gente terminar. Com os olhos da fé já vejo Lucas. Escute o que eu vou lhe dizer, não saia ainda. Nós teremos a oração da fé. Pastor Eliseu vai ministrar sobre todos os que estão enfermos. Mas antes eu gostaria de terminar com esta história. Diga história. Não é um conto, não é uma fábula. É a história do Brasil. Escute. A independência do Brasil não foi um brinde que os portugueses nos deram. Pelo contrário, foi o resultado de muita luta, antes, durante e depois. Numa das batalhas, a batalha de Pirajá, depois você pode olhar na internet, qual é a batalha? Pirajá, travada na boa Baía do Marivaldo. Os soldados brasileiros estavam sendo derrotados. Escute isso. Estavam perdendo a batalha. Era novembro de 1822. O comandante, percebendo a possibilidade da derrota, ordenou ao corneteiro Luiz Lopes que tocasse a ordem de retirada. Mas aconteceu algo extraordinário. O historiador Borges Hermida, ele diz que o corneteiro não aceitava a derrota. Por isso, desobedecendo a ordem do comandante, ele tocou o contrário. E aí as tropas avançaram, entendendo que era para avançar por causa do toque. O comandante disse: o que vai acontecer? O que aconteceu é que os brasileiros empreenderam uma grande derrota ao inimigo e venceram. Deixa eu falar uma coisa para você esta noite. O comandante que nos tirou do mundo e que nos alistou para a obra, ele jamais vai mandar tocar um toque de retirada. Ele vai mandar avançar. Ele está dizendo: avança, 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 avança. Para trás, para tomar impulso. Nós vamos para dentro, no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus. Quem tem coragem de dar um glória para Jesus? Glória! Diga comigo: para trás. Nem para tomar impulso.
Para frente aqui se anda. Nós vamos cantar uma canção e eu quero oferecer meio minuto para você que entrou aqui. Já percebeu que essa igreja é verdadeira, é ousada, é determinada. Você quer participar desta igreja, quer voltar para Jesus, quer entregar a vida para Jesus, vem aqui à frente, rapidíssimo, nós vamos orar por você. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.